A paz do Senhor, meus amados. Glória a Deus. Nós estamos na primeira semana do jejum e oração. E para os que estão fazendo, eu creio que os irmãos devem todos estar fazendo. Quem não está fazendo pode começar, ainda dá tempo. Porque é muito importante e também está nos ensinando muita coisa importante para a nossa vida espiritual. Amém? Amém. Essa semana foi uma semana que nós aprendemos sobre o que é o avivamento espiritual, né? Sobre o avivamento verdadeiro, para nós não nos enganarmos e não sermos enganados, porque Deus, Ele conhece o nosso coração e conhece também todas as coisas, e Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E como Jesus está prestes a buscar a sua igreja, Ele tem dado a nós a oportunidade de estarmos preparados, porque nem todos estão preparados para o arrebatamento. É por isso que o Senhor está nos levando a buscar mais do Espírito, a buscar mais da sua vontade, para que quando Ele der o som da trombeta e Ele chegar nas nuvens, você e eu possamos ouvir o som da trombeta e encontrar com Jesus na glória, na nuvem dos céus, e para Ele estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Essa é a nossa grande esperança. Então nós vimos essa semana sobre o avivamento verdadeiro. Quem gera o avivamento verdadeiro é Deus e não o homem. E nós vimos também sobre o derramar do Espírito Santo, sobre as evidências da presença do Espírito Santo. E nós vimos que nós estamos no capítulo 29 do livro de Atos. Quem abre aí no capítulo 29 de Atos? Por favor, abre aí. Capítulo 29 do livro de Atos. 29 do livro de Atos. Quem achou aí, pode falar, dá com a mão que achou. Hã? Não tem? Isso, não tem. É porque nós estamos escrevendo. Ele não encerrou ainda. Glória a Deus, aleluia. Quando brevemente, quando Jesus chegar, aleluia, e começar o milênio, o capítulo 29 vai estar terminado, porque nós estamos ainda nesse capítulo. Aleluia. Os discípulos foram até o capítulo 28, mas olha o final do capítulo 28, vê se tem final, vê se tem despedida, vê se tem encerramento. Não tem, sabe por quê? Porque ainda está sendo escrita a história da igreja, que é os atos do Espírito Santo agindo na terra. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, eu quero só ler um versículo com você. O versículo que eu vou ler com você é um versículo que nós gostamos demais. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aleluia, glória a Deus. Está escrito assim: eu fui crucificado com Cristo, assim já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia, pode sentar. A glória ao nome do Senhor. Então, nós começamos a semana aprendendo que há muito animamento, mas há pouco avivamento. Amém? O que é animamento? É muita animação na igreja, né? Tem igrejas que animam o povo mesmo, é muitas luzes, muito som, muita fumaça, e fica só nisso. Acaba o culto, o pessoal vai embora, cada um para sua casa e vai viver a sua própria vida. Infelizmente, alguns são verdadeiros, outros não. Outros continuam sendo cristãos, mesmo depois que saem da igreja, mas outros acham que a vida cristã está separada da vida secular. Então, na igreja, ou durante o encontro com os irmãos, ele é um cristão. Mas depois que ele está lá na fábrica, está em outro lugar, está na diversão, aí ele já tem a sua própria vida separada. Irmãos, nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que, aleluia, nós fomos crucificados com Cristo. Então, na verdade, nós não podemos mais viver, mas é Cristo que tem que viver em nós. Pronto. Então, isso, você sabendo disso, você sabe, Cristo vive em nós, em mim, em você. E depois, nós vivemos esta vida agora pela fé em Cristo Jesus. Então, o que significa, amados, isso? Fui crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. Então, na verdade, avivamento espiritual, amados, ele é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade
entendeu? E ele provoca, aleluia, um movimento em volta a comunhão com Ele, faz o povo desejar comunhão com Ele. Isso é verdadeiro avivamento. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida formal. Crente formal é aquele crente que se acomoda a simplesmente frequentar os cultos, receber a porção da palavra e depois disso acomodou. Amados, mas a Bíblia diz que o verdadeiro avivamento, ele gera em nós um movimento. Esse movimento não termina com o culto de domingo. Esse movimento acompanha a gente na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 24 horas por dia. Nós somos avivados, cheios do Espírito de Deus. Por isso é que nós precisamos despertar desse sono espiritual, e esse jejum de 40 dias vai nos ajudar, aleluia, a viver o verdadeiro avivamento, porque esta é a vontade de quem? A vontade de Deus. É Deus que quer, não é nós, não é o homem, não é a igreja, é Deus. E a igreja deve obedecer a Ele, a sua palavra, porque Jesus, Ele é o dono da igreja e Ele quer ver a sua igreja avivada. O avivamento, amados, é caracterizado por um retorno também ao temor a Deus. Temer a Deus significa desviar-se do mal, significa procurar fazer coisas que agradam a Deus, e tudo aquilo que não agrada a Deus, a gente sai fora, a gente se desvia do mal. Isso é agradar a Deus, temer ao Senhor, seguindo, vem com confissão de pecados, vem com conserto nos relacionamentos. A gente vai recuperar a amizade perdida, vai mudar os sentimentos a respeito das pessoas. Isso é avivamento. Eu quero dizer aos irmãos que, na verdade, se nós não vivemos isso, nós não estamos vivendo na presença de Deus. É muito importante você ter a convicção no seu coração de quem realmente você e eu somos para Deus. Nós lemos o versículo que não vivemos mais para nós. Isso é real? Isso é verdade? Na sua vida é verdade? Essa é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Porque cada um de nós vai dar conta de si mesmo. Eu não vou julgar você. Você não pode me julgar. Mas Deus nos julgará. Porque Ele é o reto e justo juiz. E a palavra dele nos julga. Portanto, nós temos que entender o que realmente está acontecendo com a nossa vida. Resumindo, o verdadeiro avivamento é uma volta para Deus. É simples assim. É uma nova experiência de convicção de pecado entre nós, os salvos. O verdadeiro avivamento, mano, nos traz uma nova visão da cruz. Ele nos faz ver Jesus e sua redenção na cruz do Calvário. Nós também vamos ter uma nova disposição para o quebrantamento, o arrependimento, a restituição. Nós vamos, amados, querer mudar. Nós vamos desejar isso de dentro para fora. Não é algo externo que nós estereotipamos, que nós mostramos um tipo. Não! É verdadeiro, é algo que nasce de dentro para fora. Então, por isso que o avivamento, ele não é feito pelo homem, ele é feito por Deus. Porque nós não conseguimos fazer o avivamento, porque ele é do Espírito. A Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito é como um vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. É assim todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Você não tem controle sobre sua vida. É Deus, é o Espírito que controla. É o Espírito que te guia. É o Espírito que te conduz. Mas Ele sempre te conduzirá para o centro da vontade de Deus. E é por isso que, fazendo isso, você será a pessoa mais feliz e equilibrada da terra. Os sentimentos, as emoções, elas vão se equilibrar. Porque é o Espírito
Santo que vai moldar o nosso caráter, a nossa convicção, a nossa vontade, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso andar. O Espírito de Deus que vai fazer isso. E é isso uma das coisas mais gloriosas que pode acontecer. Quando você nota, ei, não mais vivo eu, mas Cristo está vivendo em mim, porque eu estou fazendo coisas que eu não fazia antes. Eu estou conseguindo renunciar a coisas que antes não conseguia renunciar. Isso é o verdadeiro avivamento começando na nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma disposição para um quebrantamento. Levantar-se diante de Deus, sentir a nossa incapacidade. Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe o que é pobre de espírito? Aquela pessoa que reconhece que é incapaz de caminhar com Deus se não tiver a ajuda do Senhor. E é por isso que nós dependemos 100% de Jesus Cristo e do Espírito Santo a cada dia, no nosso deitar, no nosso levantar, em todo o momento da nossa vida. Aleluia. Queremos que o Espírito de Deus esteja nos conduzindo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o avivamento também, amados, ele nos leva a uma alegre experiência do poder do sangue de Jesus para limpar completamente os nossos pecados. Aleluia, louvado seja Deus. Já pensamos a sentir-se perdoado, sentir-se livre do fardo do pecado, sentir-se livre na sua mente, no seu coração, de que não há dívida com Deus, de que você está bem com Deus, não por sua justiça, mas porque Jesus vive em você, e você é justificado pela fé. E você tem paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O sangue de Jesus, amados, ele nos limpa completamente do pecado. Ele restaura e cura tudo que o pecado arruinou e tudo que ele nos fez perder. Por causa do pecado perdemos muitas coisas. Por causa do pecado temos muitos prejuízos na nossa vida, tanto espiritual, familiar, social, em tudo, amados. Perdemos muito quando não temos uma ligação direta com Deus espiritual, quando fazemos as coisas de acordo com aquilo que achamos que está certo e não perguntamos a Deus se aquilo que estamos fazendo agrada ou não a Ele. Isso é viver a nossa própria vida, do nosso próprio jeito, conforme a nossa própria vontade. E veja quantos de nós temos frustrações e falhas e arrependimentos, porque percebemos que aquilo que achávamos que estava tão certo, de repente deu tudo errado. Agora o avivamento vai nos trazer também, amados, uma nova compreensão do que é a plenitude do Espírito Santo, do seu poder, que o Espírito tem de realizar a sua própria obra através do seu povo. O Espírito Santo realizar a sua obra através do seu povo. Quem é o seu povo? Somos nós. Você é o povo de Deus, amém? Glória a Deus, somos todos do Senhor, pertencemos a eles, fomos comprados, amados, saímos do reino das trevas e entramos agora no reino da luz. Estávamos perdidos, agora somos achados, então somos de Jesus e Ele nos conduzirá em triunfo. Louvado seja Deus. Esse conduzir em triunfo, amados, muita gente pensa assim: eu vou sempre triunfar, porque Jesus me conduzirá em triunfo. Esse termo usado era um termo dos antigos generais faziam quando eles saíam para as batalhas, que traziam os seus reféns, traziam os seus dominados. Aquelas pessoas que eram dominadas vinham com ele. E quando ele entrava na cidade, entrava em triunfo, carregando, e o povo aplaudindo, vendo aquela multidão que ele conquistou para o seu reino. Jesus Cristo, aleluia, veio a este mundo de trevas, de pecado, lutou contra Satanás, a morte, venceu a morte, o diabo, o inferno, e nos leva triunfantes. Pegou todos nós que estamos perdidos e entra agora no reino da sua glória, triunfante, aleluia. E nós somos aqueles que Jesus nos traz cativos a Ele. Você e eu é que glorificamos o nome do Senhor Jesus. Ele é o general dos generais, é o rei dos reis, é aquele comandante superior na batalha, que não perde uma batalha sequer.
E Ele conquistou-nos e nos leva triunfantes para o seu reino celestial. Aleluia! Louvado seja Deus! Interessante que Paulo escreve: fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo nesse corpo, eu vivo na fé. E pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ora, essa afirmação bíblica mostra o que é a essência de um avivamento espiritual. Sabia disso? Essência do avivamento espiritual é o Senhor Jesus. Ele é a vida. Em João 14,6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Portanto, somente nele, somente em Jesus, nós teremos a verdadeira vida espiritual. Somente em Jesus teremos a verdadeira vida espiritual. Interessante, amados, que os detalhes do texto apontam e apresentam o caminho para o verdadeiro avivamento espiritual. Olha o que ele diz: fui crucificado com Cristo. O que isso significa dizer? Que o corpo foi crucificado? Não! A crucificação do corpo não adianta nada. Essa crucificação, amados, é o velho homem, aquele homem interior dentro de nós que quer comandar nossa vida, nos levar para fora da vontade de Deus. O diabo trabalha. Ele trabalha tentando matar, roubar, destruir. Mas depende de você e de mim escolher aceitar as suas propostas ou não. E é por isso que muitos de nós vivem uma vida de altos e baixos na área espiritual, porque muitas vezes damos lugar a ele. Deixamos ele dominar nossa mente, deixamos dominar nossas palavras, falamos coisas que não agradam a Deus, e sabemos que isso não agrada a Deus, por isso ele se aproveita disso, e ele tem legalismo, legalidade para atuar dentro da nossa vida, do nosso lar, do nosso relacionamento, do nosso trabalho, e nós não temos uma vida regrada com Deus, não temos uma vida absoluta com Deus, nós temos uma vida melaneca. Deus não se agrada disso, amado, sabe por quê? Porque Ele tem tanta coisa para nos dar, tantas bênçãos para nos dar, tantas vitórias para nos alcançarmos, que Ele não pode fazer isso por causa de nós darmos lugar ao inimigo para agir e atrapalhar as bênçãos dele na nossa própria vida. Quando a gente pensa que está perdendo com Deus, aí que a gente está ganhando. Quando você consegue realmente ser crucificado com Cristo e não mais viver em você, mas Cristo viver em você nem imagina a glória que é, a alegria que é que você vai viver. A gente pensa, então quer dizer que não posso mais fazer mais nada que eu gosto? Você vai ter muito mais coisas superiores do que você gosta para você viver, para você sentir, para você desfrutar, porque Ele tem muito mais do que e aí Ele pode nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus. Então, na verdade, o mesmo apóstolo, ele fala assim, que as tendências e a maldade do pecado que tem uma pessoa sem Cristo, ele pode resolver quando ele se entrega, quando ele não quer mais viver para ele. Porque a maldade, amado, está em nós. As obras da carne, a Bíblia diz, elas podem ser manifestas, não é? O que é manifestar? É porque está aí, ela só se manifesta se estiver ali, não é verdade? Mas como nós somos espirituais, elas estão ali, mas elas estão como que mortas, amortecidas, anestesiadas, elas estão em estado de coma, induzido. Fica ali, está ali, mas não faz efeito, não faz nada. Você não pode deixar ela se revitalizar, ela sair desse coma. Quando sai do coma, você entra na carne, é verdade ou não é? E nós entramos e olha como nós sofremos quando nós fazemos isso. Porque não é isso que queremos, não é isso que vivemos, não é isso que aprendemos. Nós queremos viver, mas de repente nós somos dominados por uma raiva, por uma coisa que vem forte e a gente não consegue dominar. É nessa hora que você tem que
Ah, meu Deus. Eu perdi o rumo, Senhor. Eu perdi o foco. Tem misericórdia, me ajuda aí. Deus vai ajudar você. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos traz para a vida. Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância. Ele não quer que você tenha uma vida de qualquer jeito, não, uma vida miserável, uma vida de hoje está bem, amanhã está ruim, amanhã está mal. Não, Ele quer que você tenha, a qualquer momento, em qualquer circunstância, situação, mesmo que tudo esteja ruim, faltando tudo, desempregado, sem dinheiro, e sem perspectiva, você diga: não, o meu viver é Cristo, Ele cuida de mim, eu não tenho medo de nada, eu não vou temer nada, porque o Senhor cuidará de mim, na minha vida. Ele sabe o que eu preciso, e na hora certa, Ele vai dar tudo o que eu tenho, porque Ele prometeu em Mateus 6, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você precisar, comer, beber e vestir, eu vou acrescentar. Deus cuida de nós a cada dia. Então, amados, o apóstolo diz assim, lá em Romanos 6, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Sabe o que é o corpo do pecado? É o sentimento, é o eu interior pecaminoso que quer nos dominar. Ele tem que morrer. Ele tem que ser amortecido, mortificado de uma forma tal que ele não consiga mais nos dominar. Aleluia! É por isso que Paulo diz que não quer mais viver nele, ele quer que Cristo viva nele, porque a vida que ele vivia na carne, agora ele queria viver pela fé. É isso que significa. Não vivo eu, não é os meus desejos, não é a minha vontade, é a direção que Ele me der, é a forma como Ele me conduzir. Eu vou sair, eu vou seguir, mesmo que pareça que estou na contramão, não importa. Deus gosta de trabalhar na contramão. Ele trabalha sempre quando a gente acha que não vai dar, quando a gente acha que não é por aí. Ele fala assim: é por aqui, pode ir que dá certo. E você vai no caminho e chega lá na frente e fala assim: uau, deu certo, porque você obedeceu. E a bênção está exatamente na obediência. E às vezes Deus prova a gente na obediência, quando tudo parece contrário, mas que você tem que obedecer. E quando você obedece, você recebe as bênçãos que Deus te deu garantida, porque Ele mantém a sua palavra, Ele não pode negar a sua palavra, Ele é fiel naquilo que Ele diz, Ele sempre será fiel, Ele nunca, aleluia, nos deixará frustrado com aquilo que Ele nos disse. Agora, se a gente sair fora da sua presença, aí sim não tem jeito, a gente vai ficar frustrado, porque Deus não tem compromisso com aqueles que não lhe obedecem. Ele tem compromisso sim com aquele que se humilha, que confessa, que deixa, que abandona e que diz a Ele: eis-me aqui, Senhor, me ajuda agora, estenda a minha mão para mim, me segura e me levanta, porque eu quero caminhar, aleluia, na tua presença, seguir os teus passos, fazer a tua vontade. Então devemos, amados, nos considerarmos mortos para o pecado, para o mundo, para o diabo e para os costumes do velho homem. Algumas vezes nós vemos que somos dominados pelo costume do velho homem, e a gente fica até com vergonha. Meu Deus, eu sou crente agora, eu não posso estar mais fazendo essas coisas, eu não posso mais estar falando dessa forma. A gente fica com vergonha. Mas sabe por que você ficou com vergonha? Sabe por que você foi tocado? E por que você antes não era tocado? E por que você não sentia essa vergonha? Porque agora você tem o Espírito de Deus habitando em você. Aleluia! E é Ele que nos faz sentir isso. É Ele que nos faz dizer: ei, você está errado. A gente pode até cometer um erro, mas Ele diz: ei, você está errado. Aí você fica com vergonha, e você não quer fazer aquilo. Há uma força dentro de você que te impede a fazer, mas você diz: eu não posso, eu não quero, eu quero agradar a Deus. E é nessa hora que você tem que fazer como Pedro: Jesus, me segura, me ajuda, que senão eu pereço. Aleluia. Essa hora que às vezes o mar está revolto na nossa vida, o vento está forte e você não se segura. Mesmo que você seja um bom nadador, você não conseguirá lutar contra as ondas.
É preciso de uma mão forte, que está sobre as ondas, que tem poder sobre o vento e o mar, para te levantar e colocar de pé, em cima das ondas bravas, em cima do vento forte, e caminhar seguro para o barco, aleluia, com Jesus Cristo, e chegar do outro lado, aleluia. É isso que vai acontecer conosco, aleluia. Estamos começando essa jornada desses 40 dias de jejum e oração, estamos sendo quebrantados no nosso corpo, estamos sendo quebrantados no nosso físico, estamos sendo quebrantados na nossa alma, sentindo, e amados, a cada dia que passa, se você levar a sério esse negócio, desse jejum e oração, e meditar exatamente no que está dizendo o livrinho, você vai começar a sentir esse desejo que vem naturalmente na sua vida. Eu quero mais de Deus, eu quero mais dele, eu quero mais do seu Espírito, eu quero mergulhar nesse Espírito, eu quero mergulhar nessa água, aleluia, glória a Deus. E é interessante que ele diz também: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Olha que coisa interessante, amados. Não há como viver o cristianismo pelos nossos próprios esforços. Vez ou outra eu digo para a igreja: ei, irmão, está tentando, está lutando para ser firme com Jesus, está aí se esforçando. Desculpa te dar uma má notícia, você não vai conseguir. Como assim, pastor? A gente não tem que se esforçar? Não, você não tem que se esforçar, você tem que se entregar. A nossa luta é contra quem? O pecado. A nossa luta é contra a carne. A nossa luta é contra o desejo. Mas a Cristo, a viver vitória, só vem quando você aprende a se entregar. Quando você mergulha, você está à mercê da água. O Espírito Santo, ele só pode nos comandar se nós estivermos mergulhados nele. Quem esteve aqui na terça-feira ouviu quando nós falamos sobre 3 jovens que chegaram ao pastor e perguntaram ao pastor: pastor, como é que a gente faz para ser cheio do Espírito? O que a gente tem que fazer? Então o pastor deu uma peneira para cada um daqueles 3 jovens e disse: vamos até o rio, enche essa peneira de água e traz para mim aqui. Aí eles foram para o rio, um olhou para o outro assim, meio esquisito, não é verdade? É estranho um pedido desse. Pega uma peneira e vai lá, enche de água e traz aqui para mim. Mas eles foram e lá ficaram, aí pegavam a peneira. Aí de repente 2 deles olhou para você: esse pastor é doido, vamos fazer o seguinte, vamos embora. A gente sabe que nunca vai conseguir levar essa água mesmo. Vamos levar a água na peneira? Esse pastor está com graça com a gente, vamos embora. Foi embora. Mas um ficou. Ele queria conseguir, ele queria obedecer. E ele tentava. Aí o pastor chega na beira do rio, olha, e aquele jovem olha para o pastor. O pastor fala: e aí? Senhor pastor, sabe, eu estou tentando. Quando enfia a peneira na água, pastor, ela fica cheia d'água. Mas é só tirar, vaza tudo. Mas exatamente essa é a resposta do jovem. Você quer ser cheio do Espírito? Então permaneça mergulhado nele. Porque se você sair, você é uma peneira. Se você sair fora da presença de Deus, você é como uma peneira. Deus não vai junto com você. Fica aí. Assim, permaneça dentro, porque você vai ser sempre cheio do Espírito. Aleluia! Louvado seja Deus! É uma experiência pessoal que ninguém pode fazer por você. É você que tem que fazer por si mesmo. Você tem que querer, você tem que se jogar e tem que se deixar levar. Aleluia! Que coisa gloriosa. Como a gente é bom a gente saber dessas coisas, porque agora você sabe: opa, é assim, então eu vou me largar, eu vou me jogar, eu vou me deixar levar. O Senhor saberá me conduzir. Amém? Amém. Glória a Deus. A Bíblia mostra claramente, amados, que o propósito de Deus é que você e eu sejamos semelhantes a Cristo. É isso. Paulo, ele falou assim: olha, eu estou gemendo com dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. Sabe o que Paulo queria dizer? O caráter de Cristo em nossa vida.
As pessoas olham para nós e não vê o nosso corpo, não vê a nossa feição, nossas roupas. Ele vê Jesus na nossa vida. Ele consegue enxergar Cristo em nós. Ele consegue enxergar, aleluia, aquele brilho espiritual que surge de dentro de nós, que apaga e ofusca todo o resto. É interessante que alguém escreveu assim: quando você olha para uma mulher velha, mas ela tem um brilho nos olhos, você não consegue enxergar suas rugas. Pois a beleza não está no exterior, a beleza está no interior. E é isso que devemos desejar. E para desejar, nós vamos saber que somos incapazes. E se sou incapaz, então eu vou deixar quem sabe fazer por mim. Aleluia, eu não posso fazer. Eu quero, eu sei, eu preciso disso, mas eu não sei como. Agora eu sei quem sabe. Então eu vou me entregar a Ele e deixar. Pai, cuida de mim. Fica mais fácil assim. Fica mais fácil. Interessante. Aqueles que de antemão conheceu, diz a Bíblia, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8:29. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer que sejamos conforme a imagem do seu Filho. E fica claro que não é a imagem física, mas a imagem espiritual. É as pessoas olhar nos seus olhos, e os seus olhos têm tanta unção de Cristo na sua vida, que tudo demais fica fosco. Ele só consegue enxergar Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando alguém olhar para você, minha irmã, meu irmão, e admirar você pela sua roupa, admirar você pela sua beleza, admirar você pelo seu cabelo, pelo seu make. Ok. Bom. Mas o mais importante mesmo é alguém olhar para você e não conseguir enxergar nada disso. É olhar para você e falar assim: o que você tem? Uau! Olha para você e algo de bom eu sinto em mim. É porque você está cheio de Jesus. Você está cheio da palavra. E quando você está cheio de Jesus, cheio da palavra, a sua boca só sai palavra de Deus. Os seus olhos olham e só sai, aleluia, unção, poder, aleluia, graça, aleluia. As pessoas não entendem, mas elas querem isso que você tem. E é isso que nós precisamos pedir, amados, nesses dias. Pensa isso: eu quero ser assim, Jesus. Eu quero parecer contigo. Eu quero que ninguém me enxergue mais, o meu corpo, minhas roupas, minha nada. Eu quero que as pessoas enxerguem a ti. E se você pedir isso com um coração sincero, você vai fazer isso. As pessoas aqui vão testemunhar. Não precisa perguntar, não. O que você está vendo aqui em mim? Não precisa perguntar. Deixa que elas falem. Deixa que elas testemunhem. Deixa que elas façam o testemunho. Deixa que elas digam: eu vejo algo diferente na sua vida. Aleluia. É interessante que o apóstolo Paulo ajuda a colocar o conceito em prática. Sabe quando ele diz? Ele fala assim: tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no 11:1, ele diz: sede meus imitadores, assim como estou imitando a Cristo, imitem a mim. Quer dizer, é uma dica. Há alguém que está andando na presença de Deus. Há alguém que está procurando servir a Deus de coração sincero e sensato. Há alguém que está fazendo e se entregando, se deixando levar pelo Espírito. Vá atrás dele, siga ele, porque você vai estar no caminho certo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Interessante, amados, que na prática nós podemos examinar as nossas palavras e atitudes para ver se são condizentes com aquilo que Jesus ensinou. Lembre-se das palavras que você tem dito, das atitudes que você tem tomado. Lembre-se de como você tem agido em todo lugar que você está, no trabalho, em casa, na escola. Aí você pode fazer uma comparação: eu tenho
imitado a Cristo. Aí você mesmo vai se julgar. E você mesmo vai ser julgado pelo Espírito. E a Bíblia diz que quando somos julgados por Deus, somos julgados para não sermos condenados com o mundo. Ele nos mostra os nossos erros, não para nos envergonhar. Ele mostra os nossos erros para nós mesmos, para nós não sermos condenados com o mundo, amados. Nós não podemos parecer com o mundo. Nós temos que parecer, aleluia, com Jesus. E isso, eu não estou falando fisicamente. Eu já disse, isso tem que ser algo de dentro para fora, espiritual. Atitudes, palavras, gestos. Agora há também a nossa participação nesse momento, imitando a Cristo, amados, no nosso viver diário. Será uma grande revolução na nossa sociedade, sabe, irmãos? Quando todos aqueles que se dizem cristãos, todos nós que nos dizemos cristãos, começar a se considerar mortos para o pecado e permitir que Cristo viva a sua vida em nós, vai ser uma revolução. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ser tocadas também. O poder que está em você não é seu, é de Jesus na sua vida. A unção de Deus te acompanha onde você vai. E eu me lembro uma vez que eu era jovem, eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade, eu comecei a jejuar e buscar a Deus, eu não sabia porquê, mas uma força dentro de mim me levava a isso, eu comecei a buscar a Deus, e eu comecei a ver que duas vezes eu entrei dentro do ônibus para ir para o trabalho, e pessoas caíam endemoniadas quando estavam perto de mim, porque era eu? Não, era o que estava em mim, que os demônios não podiam suportar. Amados, nós temos que ser assim, incomodar o reino das trevas. Nós temos que ver de uma maneira tal que os inimigos não consigam se aproximar de você, e se aproximarem de você, cairão por terra, e você vai expulsá-los em nome de Jesus Cristo, porque você tem esse poder no nome de Jesus, porque Jesus já venceu a morte, o inferno, e os demônios foram por eles envergonhados na cruz do Calvário. Ele triunfou deles na cruz. Porque na cruz é o lugar deles. A Bíblia chama potestades do ar. Então eles vivem no ar. E Jesus morreu aonde? No ar. Morreu bem no território dele. Mas morreu para vencê-los ali, no seu próprio território. Quando ele ressuscita, aleluia, ele diz: agora todo o poder o Pai me deu, nos céus e na terra, e depois anunciar este Evangelho, e eis-me convosco sempre. Aleluia! Essa é a garantia nossa, esse é o nosso alívio, esse é o nosso argumento de vida para nós mesmos. Quando você for tentado a pecar, a agir incorretamente, você diga: ei, peraí, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé. De quem? Em Cristo Jesus. É isso. Responda para você mesmo. Viva esse versículo cada dia. Você vai ver daqui a pouco o efeito que ele vai fazer em você. Porque ele está fazendo em mim, vai fazer em você, vai fazer em todos nós. Aleluia. Uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, mergulhadas no Espírito. Aleluia. Tem um corinho que a gente canta: eu navegarei no oceano do Espírito, e ali me alegrarei no Deus do meu amor. Não é verdade? Navegar no oceano do Espírito. Você é levado. Aleluia. Ele vai te conduzindo, e você sabe que está seguro, porque Deus te conduzirá em segurança. Louvado seja Deus. E agora Paulo diz: esta vida não é por força nossa, é por fé em Cristo. No final do texto, a Bíblia afirma que a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou
e a si mesmo se entregou por mim. A única forma, amados, de termos essa vida crucificada com Cristo e vivermos com Ele, viveu pela fé. Esse conceito somente pode ser aplicado em nossa vida pela fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. E a evidência sempre da nossa dependência. Depender é reconhecer a incapacidade. Dependente é porque é incapaz. Então depende. Amém? Eu sou dependente. Sem Jesus eu não sou nada. É 100% nele todo dia na minha vida. Para que eu vença, para que eu tenha paz, para que eu consiga entender a vontade dele, dominar o meu eu, o meu ego. Senão, o meu eu vai surgir, o meu eu ressuscita, e eu dou mau testemunho, eu envergonho o Evangelho, eu não dou bom testemunho, Cristo não é visto em mim, e isso, amados, deve fazer-nos ter vergonha, nos arrependermos e dizermos: Jesus, agora eu não quero mais viver, eu quero que o Senhor viva, aleluia, através da minha vida, eu vou me zerar, me anular, para que o Senhor viva em mim. Alguém fala: puxa, então quer dizer que você vai ser um zero à esquerda? Não. Com Jesus o zero sempre vai ser à direita. É sempre multiplicação. A fé, amados, ela agrada a Deus. Ela elimina o impossível. A fé elimina o impossível. Ela elimina as nossas desculpas de não conseguir ter esta qualidade de vida. A fé te leva a ter uma vida em abundância. E sem dúvidas, pela fé, nós podemos ter uma vida santa. Aleluia! Ter atitudes e o caráter de Cristo. E é isso o que Deus espera de você e de mim a cada dia. Você está disposto a fazer isso? A agradar a Deus com a sua vida, com as suas atitudes? Se você acredita nisso, acredita que Jesus pode fazer isso em você, que o Espírito Santo pode te ajudar, diga amém! Amém! Glória a Deus! Acredite nisso, porque isso é verdade. Se não for verdade, eu nunca mais pregaria. Glória a Deus. Porque isso é uma verdade na minha vida. A cada dia eu estou mais e mais amando esse Senhor e essa palavra. Ele espera isso de todos que se dizem cristãos. Sabe o que é cristão? É que segue a Cristo. Se eu digo que sou cristão, eu tenho que ser como Cristo. Eu tenho que fazer o que Cristo manda e Cristo ensina. Amém? Amém. E para concluir, a verdadeira vida cristã, amados, é o nosso eu crucificado. E Cristo vivendo em nós pela fé. Oh, glória! Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa conduzir a sua vida, a nossa vida, nessa direção. Não perca. Essa semana que vai começar agora, amados, nós vamos fazer o estudo sobre por que precisamos de um avivamento espiritual. Por que precisamos? Nós já vimos hoje que é possível. De como conseguir isso. Agora vamos ver por que nós precisamos disso. E essa semana vai começar por que precisamos de um avivamento espiritual. Nós vamos ver que realmente há muita coisa em crise. Nossa família em crise, o mundo em crise, a sociedade em crise, a moral em crise, as igrejas em crise, não é verdade? Então por que precisa de avivamento? Porque estamos em crise. Mas agora com essa observância, a crise vai desaparecer, sabe por quê?
Porque o Deus que nós servimos e fomos cheios dele não tem crise. Então, já que tudo está em crise, vamos pular para um outro lado que não tem crise. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Igreja do Senhor, essa é a semana de experimentar, começar a experimentar um novo dia na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Então, repita comigo esse versículo. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu mais quem vive. Agora já sou eu que mais que vive. Mas é Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, A vida que vivo na carne. eu vivo na fé Eu vivo na fé do Filho de Deus, do Filho de Deus, que me amou que me amou e a si mesmo e assim mesmo se entregou por mim. se entregou por mim. Oh, Senhor Deus e Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, porque ela é verdade e vai fazer mudança na minha vida, na nossa vida, na vida da tua igreja, Senhor. A vitória que tanto nós queríamos e buscamos, ela será alcançada quando nós navegarmos nesse rio, mergulharmos no Espírito, deixarmos Ele tomar conta de nós, nos enchermos dele por dentro e por fora, e assim nós seremos conduzidos em vitória, em triunfo, e o Senhor será glorificado através da nossa vida. Que a tua igreja seja abençoada, que todo espírito contrário seja repreendido, que teu nome seja louvado e que tua glória resplandeça no meio da tua igreja, e que o Senhor possa batizar com o Espírito Santo, encher a tua igreja de dons espirituais, e que ele possa levantar um povo, aleluia, cheio de poder, de uma vontade tremenda, maravilhosa de pregar a tua palavra, e muitas almas virão se converter a ti, Senhor, porque o Senhor deseja, e nós somos o teu povo e temos esse poder e essa autoridade dada por ti. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, igreja do Senhor.